Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Josivaldo Melo, mais um encontro nosso aqui de Direito Constitucional, rumo à aprovação para a Secretaria Estadual de Assistência Social de Rondônia, tá? E hoje aí, nesse nosso segundo encontro, vamos estar vendo mais um tópico, mais um ponto do seu edital, que é princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Então vamos trabalhar aí com princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, da Constituição Federal de 1988, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Então a gente vai trabalhar aí por todo o texto constitucional, com alguns toques, alguns bizus aí para sua prova, para que você possa memorizar, acerte as questões e sim, obtenha resultado aí positivo rumo à sua aprovação, beleza? Então vamos dar início aí ao nosso conteúdo aqui no nosso quadro. Então vem aqui comigo. Então, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Então, como eu já disse anteriormente, esse conteúdo aqui, ele corresponde do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal. Como o próprio nome já diz, princípios fundamentais, aqui vai estar disposto dentro do texto constitucional como o Brasil, como é a base do Brasil, os princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil. Falando mais simples, como é que o Brasil, por exemplo, se relaciona com outros países? Como é que o Brasil se organiza internamente na divisão de poderes? Quem manda mais? Quem manda menos? Como é que funciona isso aí para fins de prova, tá? Então vamos iniciar aí. Eu separei e fiz um esquema aqui no quadro para você. Basicamente é todo o texto constitucional, todo o texto constitucional do artigo 1º ao 4º, nesse esquema aqui, tá? Então aqui você consegue matar aí praticamente todas as questões de concurso que se referem aí a princípios fundamentais. E aí precisa pegar algumas dicas e alguns bizus, tá? Tanto é que a gente vai trabalhar agora ponto a ponto de cada um dos artigos e de cada um dos incisos que compõem os princípios fundamentais. Para você, aluno ou aluna que está começando agora, a gente utiliza muito uma técnica, né, enquanto concurseiro, quando eu estava estudando para concurso, utilizava muito essa técnica, que é a técnica do mnemônico, tá? Mnemônico. O que é essa técnica do mnemônico, professor? É bem simples. O mnemônico, você vai pegar pedaços da palavra, vai juntar, formando uma palavra maior, para que você possa memorizar. É uma forma de estudar. Você pega pedaços, partes de várias partes da lei, junta tudo, para assim, por exemplo, decorar todos os artigos e todos os incisos que aqui estão, desde o artigo 1º lá até o artigo 4º da Constituição Federal, e também vamos falar dos parágrafos, tá? Dentro desse texto. Então, o mnemônico é uma técnica de estudo, para você que não sabe, tá? É uma técnica de estudo. Mas aí vem já o meu primeiro alerta para você. Não vai só usar o mnemônico. Não vai ficar viciado nisso aqui, não. Não, tudo é mnemônico. Só se diva plu, limp, com gaerpro. Não fica só nisso, não. Por quê? Porque senão você, daqui a pouco, está preso só aos mnemônicos, decora o mnemônico, mas o principal não sabe o que está dentro do inciso, o que está dentro do artigo e é aquilo que precisa efetivamente ser estudado para fins de prova. Beleza? Então vamos começar aqui. Então a gente vai lá com os princípios fundamentais da República e o artigo 1º trata dos fundamentos. São fundamentos da República Federativa do Brasil. O que são os fundamentos? Como o próprio nome já diz, é a base. A base de uma casa, a base de um edifício. Quando se faz aquela base, a partir dali, você constrói o todo. Porque se você não tiver uma base legal, o todo desaba. A mesma coisa funciona com a nossa sociedade. Você precisa de uma base legal, que são os fundamentos. E aqui a gente já começa com o nosso primeiro mnemônico, que é o famoso só se diva plu. Você que já é mais antigo aí no mundo dos concursos, está cansado de ouvir falar no só se diva plu. Você que caiu agora aqui de paraquedas nessa aula, muito provavelmente
nunca ouviu falar e está pensando, pô, professor, o que é sócio Divaplu? Essa aula serve tanto para você, aluno mais antigo, quanto o aluno mais novo, tá? Então, vai facilitar a vida de todo mundo. O que são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Então, vamos aqui comigo. Divaplu. Vamos, então, falar sobre cada um deles. Então, meu aluno, minha aluna, me acompanha aqui, tá? Tá, professor, o que é o Divaplu? O artigo 1º da Constituição começa assim: são fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí o que é que você vai fazer na sua casa? Divaplu, Divaplu. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Divaplu, Divaplu. Beleza? Beleza. Tu vai anotar isso no papel, vai colar na parede e vai rezar isso aí todo dia, para não esquecer de jeito nenhum, ok? Tá, mas também não adianta ficar só Divaplu, Divaplu. Por quê? O examinador sabe que eu, você, nós, quando estamos estudando, a gente decora o mnemônico. Aí o examinador vai lá na tua prova e coloca assim: é um fundamento da República Federativa do Brasil a solidariedade. Certo ou errado? Errado. Então, se você decorar só o nome Divaplu e não saber exatamente o que consta em cada um dos incisos, você vai errar a questão. Então, vamos passo a passo, ok? Então, são fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania. É um fundamento da República Federativa do Brasil. Outro fundamento. O que é esse si, professor? A cidadania. É um fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. O valor social do trabalho e da livre iniciativa. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. E o plu é o famoso pluralismo político. Tá? E o plu é o famoso pluralismo político. Então aqui eu já tenho os fundamentos que você tem que saber para a sua prova. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidado com alguns detalhes, tá? Primeiro, o que é a dignidade da pessoa humana? Porque o nosso texto constitucional, ele tem como característica principal ser uma constituição cidadã, tá? Uma constituição cidadã. Logo, a pessoa humana possui um grau de importância elevado, elevadíssimo. Avançando aqui, pluralismo político, que é outra dúvida que a galera às vezes leva para a prova. Professor, pluralismo político quer dizer que são vários partidos políticos? Não. Preste atenção nisso, tá? O pluralismo político, isso aqui, ó, tá associado diretamente com o pluralismo de ideias. Ideias. Tá? Então, o pluralismo político é o pluralismo de ideias. Como assim? Falando bem simples para você. A Constituição Federal diz que no Brasil os mais variados ramos de ideias, de pensamentos convivem harmonicamente. Então, você pode ser cristão e eu posso ser ateu, ou eu posso ser cristão e você ateu, ou você é muçulmano e eu budista, você torcer para o Flamengo e eu para o Corinthians. Então, são
pluralidade de ideias. Pluralismo político é o pluralismo de ideias. Não tem uma relação direta somente com partido político ou políticos em geral. Cuidado com isso aqui na hora da sua prova, tá? E o valor social do trabalho e da livre iniciativa diz o seguinte, que no Brasil, é um fundamento da República Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Qual o sistema econômico vigente no Brasil? O capitalismo. Você pode vender picolé, você pode colocar uma lojinha de roupa, pode estudar para concurso público, você pode fazer o que você quiser para fins de trabalho. A própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, diz que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Eu posso trabalhar com o que eu quiser, a não ser que a lei me limite essa função. Por exemplo, eu posso ser médico? Hoje não, porque eu não tenho um curso de medicina e não estou inscrito no CRM. Então, eu tenho um limitador aí da lei. Ok? Então, aqui estão os fundamentos. Soberania. A soberania está relacionada principalmente... A soberania está relacionada principalmente à soberania da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é um Estado soberano. É um Estado soberano. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil ela é reconhecida internacionalmente por ser um Estado soberano. Ou seja, nós somos independentes e as nossas decisões nós tomamos aqui dentro do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, podem dizer qual é o próximo presidente da República do Brasil? Ou qual vai ser o próximo governador do estado de Rondônia? Não, porque nós somos um Estado soberano. Ok? Lembra disso também aí na hora da sua prova. Vamos avançar aqui. Continuando com o nosso conteúdo. Próximo artigo, artigo 2º da Constituição Federal, que trata dos 3 poderes. Os 3 poderes, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O próprio artigo 2º da Constituição Federal diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, tá? Então, primeira coisa que você deve saber aí para fins de prova em relação aos 3 poderes. Os 3 poderes, eles são independentes. Eles são independentes e harmônicos entre si, harmônicos. Ninguém manda mais. Quem é que manda mais? O Legislativo, o Executivo ou o Judiciário? Nenhum deles. Cada um dentro da sua área de atuação. Ah, professor, mas a gente está em 2022, eu estou vendo aí nos jornais aparecendo que o STF faz isso ou faz aquilo, que o presidente fez isso ou fez aquilo ou deixou de fazer. Não leva isso para sua prova. Pega todas essas informações, guarda, coloca numa gaveta e esquece isso aí. Esquece isso aí. Leva para sua prova o que está aqui. Que no Brasil tudo é maravilhoso e tudo funciona conforme o texto constitucional. Tá? Então, o que é que você já tem que saber? Que os 3 poderes, primeira característica, eles são independentes. E são harmônicos entre si. Eles convivem harmonicamente, se respeitam entre eles. Ok? Leve isso para sua prova. Então, vamos seguir aqui. Qual vai ser a função de cada um desses poderes? Cada um desses poderes tem uma função, tá? A função do poder legislativo. A função do poder legislativo, como o próprio nome já diz, é legislar, ou seja, produzir as leis. Produzir as leis, tá? Então, quem é que legisla no Brasil? Quem é que faz leis? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Eles que são os responsáveis pelas leis no país, tá?
Além disso, eles também têm uma outra função, que é a função fiscalizatória, a função de fiscalizar o dinheiro público, o que está sendo feito com o dinheiro público, o que é feito, por exemplo, numa obra, na distribuição de dinheiro para merenda, para saúde, para educação e para segurança. É assim que funciona, tá? O poder executivo, representado aí na figura do chefe do executivo. Em se tratando de União, falando de União, quem é o chefe do poder executivo? Presidente da República. Quem é o chefe do poder executivo municipal? O prefeito. E quem é o chefe do poder executivo estadual? O governador, tá? Então, o poder executivo, como o próprio nome já diz, ele tem como função executar. O que é executar? É simples. Ele precisa administrar. O poder executivo administra. Professor, ainda não entendi. Muito simples, tá? Vamos imaginar aí. A Casa Legislativa ou a Assembleia Legislativa simplesmente faz uma lei, beleza? Exemplo, uma lei que fala sobre educação e como distribuir o dinheiro da merenda, tá? Numa situação hipotética. Ele faz a lei. Essa lei é seguida pelo chefe do executivo. O que é que o chefe do executivo vai fazer? Através da lei, ele vai dizer, tá, agora eu tenho que levar merenda para aquela escola, eu tenho que construir um postinho de saúde, eu tenho que asfaltar as ruas. Ou seja, ele administra coisa pública. Ele que administra a grana e o que vai ser feito com ela, de que forma vai canalizar esses recursos. Ficou claro aí? Vamos lá. E o poder judiciário, por fim, como o próprio nome já diz, ele julga, né? Ele julga. Essas aqui são as famosas funções típicas. Ou seja, o poder judiciário, ele vai julgar e também observar se essas leis estão dentro da legalidade. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, tá? Vamos imaginar que o Congresso Nacional editou uma lei, escreveu, produziu uma lei que proíbe mulheres de votar. Editou essa lei para proibir mulheres de votar, ok? Ao proibir mulheres de votar, essa lei foi para o presidente da República. Um exemplo, tá? Chegou lá, o presidente da República disse, beleza, mulher precisa votar não. E sanciona a lei. Ok? Sanciona a lei. Essa lei vai para o STF. Chega lá no STF, muita gente já ouviu esse termo, o STF vai olhar e vai dizer, opa, peraí, o Legislativo fez a lei, o presidente sancionou, dizendo que mulher não pode votar? Como assim? Não, essa lei é inconstitucional, ou seja, o judiciário, de certa forma, está controlando o que o executivo e o legislativo faz. Da mesma forma, o legislativo pode fazer com os demais poderes, tá? Por exemplo, o poder legislativo, ele pode abrir um processo de impeachment em relação ao ministro do STF. Eles se controlam, tá? Eles têm um poder fiscalizatório, que é o famoso sistema de freios e contrapesos. Um controla o outro. Fica bem claro isso aí para sua prova, tá? Então, em regra, para a prova, para fins de prova, como é que vêm as questões? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Certa resposta. Como é que as bancas amam cobrar isso aqui? As bancas adoram cobrar da seguinte forma. As bancas simplesmente colocam assim, são poderes da União, dependentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso aqui vai estar certo ou errado? Obviamente que vai estar errado. Porque um não depende do outro. Eles são independentes. Vou falar de novo. Esquece a atual situação política do Brasil e leva para sua prova apenas o que está expresso no texto constitucional. Bom, vamos seguir aqui agora com a nossa esquematização aqui dos princípios fundamentais, tá? Lembrando que tudo isso aqui está no texto constitucional,
do artigo 1º ao 4º, eu estou esquematizando em mapa mental para ficar mais fácil a sua visualização. Assim como eu estudava desse jeito com mapa mental, facilitou muito a minha vida, espero que facilite a sua, tá? Então, seguindo aqui. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Lembrando que lá nos fundamentos, isso aqui é a base da República Federativa do Brasil. Algo em que a Constituição construiu o Brasil, ou seja, já é a base do nosso território nacional, do povo brasileiro, dos cidadãos brasileiros, beleza? Os objetivos é algo que visa o futuro. É uma parada a ser alcançada ainda, tá? É algo que ainda não foi alcançado. Logo, esses objetivos pensam em um alvo lá na frente, em algo a ser melhorado em relação ao Brasil. Então, quais são esses objetivos? E como eu faço, professor, para decorar isso aí? Vamos lá comigo. Primeiro bizu que eu sempre dou em relação ao artigo 3º dos objetivos. Os objetivos, como eu anotei aqui para você, os objetivos é o famoso CONGAERPRO, o técnica de mnemônico, lembra lá, é o CONGAERPRO. Para facilitar mais ainda, todos os objetivos, eles são verbos. São verbos. Tá? Os objetivos, eles são verbos. Verbos no infinitivo, na sua forma nominal. Falando mais simples ainda, são verbos terminados com a letra R. Tá? Verbos terminados com a letra R. Como assim? Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Vamos lá. Então, os objetivos, meu caro aluno, aluna que está assistindo essa aula, são verbos terminados com a letra R, tá? Então, é o CONGAERPRO, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o primeiro verbo aí, lá dos nossos objetivos, é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, é um objetivo da República Federativa do Brasil, lá para o futuro, construir essa sociedade livre, justa e solidária. O GAR é garantir. Garantir o desenvolvimento nacional. Nacional. Cuidado com essa palavra, tá? Mais para frente eu vou falar o porquê dela. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar. Erradicar a pobreza e a marginalização. Cuidado, que é erradicar a pobreza e a marginalização. E mais para frente, ele fala assim, reduzir as desigualdades regionais. Aí ele usa outra palavra, que é reduzir as desigualdades regionais. Presta bem atenção. E o PRO é o promover. Promover. Promover o bem de todos, sem distinção de raça, de sexo, de idade, sem nenhum tipo de preconceito. Tanto é que a comunidade LGBTQIA+, se apoia nesse inciso aqui, tá? LGBTQIA+, tá? Se eu errei aí a sigla da comunidade LGBT, me perdoem, mas a comunidade LGBTQIA+, se apoia nesse inciso que é promover a igualdade entre todos, sem distinção de sexo, de cor, de raça, nenhum tipo de distinção. Tá, voltando para cá para sua prova. Já dei o bizu para você que os objetivos é algo pensando lá na frente. São todos os objetivos da República Federativa do Brasil, verbos terminados em R, beleza? Ok. Verbos terminados em R. Então, seguindo aqui, você tem que ter o cuidado, principalmente com esse inciso, que fala de garantir o desenvolvimento nacional. As bancas adoram trocar isso aí, onde elas trocam o desenvolvimento nacional
por regional. Se vier na sua prova, garantir o desenvolvimento regional, isso aqui vai estar errado. Cuidado com isso aí na sua prova, tá? É garantir o desenvolvimento nacional. Lembre-se disso aí. Então, quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos, sem nenhum tipo de distinção. Preste atenção nisso aí para a sua prova, tá? Então, meu aluno, minha aluna, aqui a gente já começa a matar a maioria das questões. Muito simples. Vem na sua prova assim. É um objetivo da República Federativa do Brasil a soberania. Essa questão vai estar certa ou errada? Obviamente que está errada, porque não é um objetivo a soberania. A soberania é um fundamento. Aí a própria banca vai dizer assim, a cidadania é um objetivo da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Errado, porque cidadania é um fundamento. Muito cuidado com isso aí na hora da sua prova. Além disso, nós temos lá o artigo 4º da Constituição Federal, com seus 10 incisos e o parágrafo único, que a gente vai ver agora cada um deles. Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Os princípios fundamentais, dentro dos princípios fundamentais, nós temos os princípios que regem as relações internacionais. Ou simplesmente, como eu coloquei aqui no quadro, princípios internacionais. Tá, professor? O que isso quer dizer? Os princípios internacionais mostram para nós, para o povo brasileiro, como o Brasil se relaciona no cenário internacional. Ou seja, como é que o Brasil tem relações com outros países. Como é que ele conversa com outros países. Então, o artigo 4º da Constituição, ao longo dos seus 10 incisos e o parágrafo único, diz isso para a gente, tá? De que forma? Nós temos aqui 10 incisos. Eu não vou anotar aqui os 10 incisos, porque aqui eu já vou te dar o primeiro bizu aí, tá? A primeira ideia já para fins de prova. A primeira ideia é, quando eu estava estudando, eu fiz questão de decorar todos os incisos que estão aqui. Todos, tá? Só que aqui são 10 incisos. É muita coisa. Além disso, tem um parágrafo único. Então, a primeira ideia, a dica, o conselho, o bizu que eu dou para você é decora só o que está do artigo 3º para trás, que o que sobrar vai ser um princípio internacional. É bem simples isso, tá? Mas caso você queira anotar, para ficar mais redondinho aí seu caderno de conteúdo para sua prova, ou se você é igual a mim que prefere pecar pelo excesso, eu vou falar os 10 incisos aqui, tá? Então, quais são os princípios que regem as relações internacionais? Outro mnemônico, que é o famoso decora piscinão. Porra, professor, o que isso quer dizer? Decora piscinão. Vamos lá. É um princípio que rege as relações internacionais, a defesa da paz, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A letra R, repúdio ao racismo e ao terrorismo. Cuidado com isso na sua prova. A letra R é, preste atenção, a letra R é repúdio ao racismo e ao terrorismo. Aí vem o examinador, né, que está com o capeta no couro e quer complicar sua vida. O que ele faz? É um princípio que rege as relações internacionais, o repúdio ao racismo e à tortura. E aí, professor, isso está certo ou está errado? Está errado. Não é tortura, é terrorismo. Beleza? Cuidado com isso na sua prova. O repúdio à tortura não é um princípio que rege as relações internacionais. O princípio é repúdio ao racismo e ao terrorismo. Seguindo aqui. A letra A. Autodeterminação dos povos.
Letra P, prevalência dos direitos humanos. I, igualdade entre os estados. S, solução pacífica dos conflitos. O que isso quer dizer? O Brasil não entra em conflitos externos. Ah, professor, mas as tropas brasileiras do Exército que ficaram anos no Haiti, ali não era uma situação de guerra, ali era uma missão de paz. Tanto é que o Exército Brasileiro foi utilizando as boinas azuis da ONU, da Organização das Nações Unidas, em missão de paz, ok? O Brasil não entra em conflito com outros países. No início dos anos 2000, quando os Estados Unidos invadiram o Oriente Médio, mais precisamente o Iraque e o Afeganistão, o governo americano pediu aliança e apoio ao governo brasileiro. O governo brasileiro, por imposição constitucional, não pôde ajudar porque a gente não intervém em conflitos externos. Beleza? Avançando. A letra C. A letra C é concessão de asilo político. Concessão de asilo político. A letra I, independência nacional. Uma letra I é igualdade entre os estados e a outra é independência nacional. E o não aqui é não intervenção. O Brasil não intervém em conflitos externos, tá? Veja, decora isso daqui para fins de prova em relação aos princípios internacionais. Porra, professor, são muitos incisos. Professor, isso aí que o senhor falou está na ordem? Claro que não, obviamente que não. Eu utilizei, quando estava estudando aqui para a Polícia Civil do Estado do Acre, para decorar todos os incisos, porque eu peco pelo excesso, não pela falta. Mas se você decorar daqui para lá, já é mais do que suficiente. Beleza? Além disso, esse artigo, ele tem o parágrafo único. Ele tem o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 4º diz assim para a gente que o Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza? Tá, professor, não entendi o que diz o parágrafo único do artigo 4º. É bem simples. É assim, ó, a Constituição está falando, ó, o Brasil, ele é de boa e se relaciona com todo mundo aqui da América do Sul. Se dá bem com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Venezuela, com a Colômbia, com o Equador, com o Peru, com o Chile, não importa. Porque o Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ok? Parágrafo único do artigo 4º. Tem um outro parágrafo que é muito importante lá no artigo 1º. Aqui no artigo 1º, nós também vamos ter outro parágrafo único. Tá? Outro parágrafo único aqui no artigo 1º. No parágrafo único do artigo 1º, diz assim: todo poder emana do povo. Todo poder, né? Vamos conjugar aqui o verbo direitinho. Todo poder emana do povo. É o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá? Então, todo o poder no Brasil, ele nasce do povo. Não é à toa que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. E a linha sucessória para a presidência da República, caso o presidente e o vice-presidente da República não possa assumir momentaneamente ou de maneira definitiva por um certo período,
Quem assume a presidência da República nessa linha sucessória é o presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque os deputados representam o povo. Não sou eu que estou falando, é o que diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, vereadores, deputados, senadores, ou diretamente nos termos desta Constituição, que é lei de iniciativa popular, ação popular, plebiscito, referendo, que são formas do cidadão participar das decisões políticas do nosso país. Beleza? Então, meu aluno, minha aluna, aqui a gente termina todos os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Faça a leitura do texto constitucional, monte esse esquema no seu caderno e revise principalmente com questões. Questões essas que nós vamos resolver a partir de agora. Bom, meu aluno, minha aluna, então agora vamos colocar em prática o que a gente viu em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Então vamos relembrar lá quais são os princípios fundamentais. Artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, o famoso Soci Diva Plu, tá? Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. São 3 poderes, tá? O artigo 3º, os objetivos que nós vimos, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem distinção aí de qualquer natureza, de idade, sexo ou qualquer outra natureza, tá? E por último, lá nós vimos os princípios que regem as relações internacionais, dentre eles defesa da paz, cooperação entre os povos para o desenvolvimento da humanidade, autodeterminação dos povos, concessão de asilo político, que são 10 incisos, além do parágrafo único, que diz que o Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações, beleza? Então vamos lá para nossas questões. Primeira questão: constitui um dos objetivos. Olha só, a questão quer um objetivo. Lembra qual foi o bizu que eu dei? Os objetivos é o famoso conga-erpro, que são verbos. Porém, cuidado, que na sua prova a banca pode transformar esse verbo num substantivo, substantivá-lo. Falando mais simples, um dos nossos objetivos é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que a banca coloca na sua prova? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo da República Federativa do Brasil. Isso vai estar correto? Vai estar correto, tá? Então, voltando para cá. Ele quer um objetivo, beleza? Então, vamos lá. Letra A. Constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil: a independência nacional. Tem independência aqui? Claro que não. Não tem independência. Então, a questão está errada, tá? Questão errada. B. Solução pacífica dos conflitos. Tanto a quanto a B são princípios que regem as relações internacionais. C. Prevalência dos direitos humanos. Errado também. Prevalência dos direitos humanos é um dos princípios que regem as relações internacionais. E só nos resta a letra D como nosso gabarito: garantia do desenvolvimento. Olha aqui, ó, garantia. Nós temos aqui como um dos objetivos garantir o desenvolvimento nacional, tá? Resposta correta, letra D. Vamos lá agora para a nossa segunda questão. Segunda. Sobre os princípios fundamentais, marque a alternativa correta, tá? Ele não está falando só dos fundamentos, ele está falando de todos os princípios fundamentais, do 1º ao 4º. Vamos lá. Nas relações internacionais, olha só, é prescindível a defesa da paz. Aí você pode pensar: não, professor, eu acho que está certo. Não, está errado.
Por que está errado? Qual é o erro da questão? Nas relações internacionais, é imprescindível. O que é imprescindível? É aquilo que é muito necessário. Para que você obtenha o resultado na sua aprovação, é imprescindível que você estude, tá? Se eu digo que é prescindível, eu estou dizendo que não precisa. Então, nas relações internacionais, é dispensável a defesa da paz? Não. Ela é imprescindível, tá? Ficou com dúvida? Pesquisa o que significa a palavra prescindível e imprescindível, para ver a diferença e anota aí no teu caderno. Voltando para cá. Letra B. A soberania prevalece sobre a cidadania. A Constituição diz que a soberania, como um fundamento, ela é superior à cidadania? Está acima dos cidadãos? Não, isso está errado. Nem está no texto constitucional, tá? Errado. Letra C. É objetivo a erradicação das desigualdades sociais. Então vamos lá, vamos lembrar. Um dos objetivos é erradicar a pobreza e a marginalização. Cuidado! Erradicar a pobreza e a marginalização. As desigualdades sociais não são erradicadas, elas têm que ser reduzidas. Reduzidas. Cuidado com isso na sua prova, tá? E só nos resta aí a letra D. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Voltando para cá, ó. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. É ou não é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? É certa a resposta, tá? Então, nossa resposta, letra D. Vamos seguindo para cá. Terceira questão. Na nossa terceira questão, nós temos aqui. Bom, meu aluno, minha aluna, vamos lá na nossa terceira questão, tá? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, tá? Pelos seguintes princípios. Exceto. Então, ele quer a questão que está errada, tá? Ele quer a questão errada. Vamos nessa. Quais são os princípios que regem as relações internacionais? Solução pacífica dos conflitos. É um princípio internacional? Sim, é um princípio internacional. Autodeterminação dos povos. É um princípio internacional? É um princípio internacional. Letra C. Proibição de concessão de asilo político. Um dos princípios que regem as relações internacionais é que o Brasil, ele concede asilo político. Concessão de asilo político e não proibição. Então, essa é a exceção aos princípios internacionais. Logo, nosso gabarito, letra C, tá? E a letra D, repúdio ao racismo e ao terrorismo, exatamente como está lá nos princípios que regem as relações internacionais do artigo 4º da Constituição Federal, tá bom? Voltando para cá. Quarta questão. Marque a alternativa que corresponde a um, preste atenção, fundamento. Se ele quer um fundamento, logo a questão está falando do famoso só, se, de, vá, plu. Beleza? Então, quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. Vamos lá para as alternativas. É um fundamento, prevalência dos direitos humanos. Tem prevalência de direitos humanos aqui? Não. Então, isso aqui está errado. B. Erradicar a pobreza e a marginalização. Tem erradicar a pobreza e a marginalização aqui? Não. Até porque erradicar a pobreza e a marginalização é um objetivo e não um fundamento, que é o que a questão quer. Então, errado. C. Independência entre os poderes.
tem independência aqui entre os poderes, soberania, cidadania, dignidade, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político? Claro que não. Então, isso também está errado. Só nos restou nosso gabarito letra D. Dignidade da pessoa humana. Lá no nosso só se diva plu. Questãozinha mole, mole, mole. Fácil, 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 tá? Agora eu deixei de bônus aqui pra gente a quinta questão. Que antes de responder a quinta questão, eu vou dar todo um conceito para você levar para sua prova. Aqui eu vou estar me aprofundando mais no conteúdo. Ou seja, eu vou pecar pelo excesso e não pela falta. Dá um bisuzinho para que você possa matar essas questões de maneira muito simples. Por quê? Porque o Brasil, nós temos a forma de Estado, a forma de governo adotada no Brasil, o sistema de governo e o regime de governo. Tudo isso vigente no Brasil. Pô, professor, como é que eu vou saber qual é a forma de governo, qual é o sistema de governo, qual é o regime de governo, qual é a forma de Estado? É isso que eu vou ensinar aqui para você. Você vai fazer esse esquema no seu caderno e não vai esquecer de jeito nenhum na hora da sua prova, tá bom? Então, meu aluno, minha aluna, eu trouxe aqui para você uma questão bônus com uma informação a mais, tá? É um assunto um pouco mais complexo, mas eu tentei simplificar ele da maneira mais tranquila possível, através de outra técnica de mnemônico, para que você leve isso para sua prova, tá? Porque o Brasil tem a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e o regime de governo. E na sua prova pode vir a pergunta: qual é o sistema de governo? Qual é o regime de governo? Qual é a forma de governo? Qual é a forma de Estado? Aí você vai falar: pô, professor, é muita informação. Como eu faço para entender isso? Então vamos passo a passo e anote esse esquema no seu caderno. Vamos lá. O primeiro, a forma de Estado adotada no Brasil, ou a forma adotada no Brasil, é a federação. Federação. Lembre-se do nome do nosso país. Assim como o meu nome, que tem um nome completo, você também, o Brasil também tem nome completo, nome e sobrenome. Qual é o nome e sobrenome do Brasil? República Federativa do Brasil. Então, qual é a forma de Estado adotada no Brasil? É a federação. Avança, vamos lá. Forma de governo. Qual é a forma de governo adotada no Brasil? É a república. República. Ou simplesmente o republicano. Qual é o sistema de governo adotado no Brasil? O sistema de governo é o presidencialismo. Presidencialismo. E qual é o regime de governo adotado no Brasil? É o democrático. É o democrático. Beleza? Tá, professor? Beleza, mas ainda assim eu vou ter dificuldade, porque é muita informação. Como é que eu faço para decorar isso aí? Não é à toa que eu coloquei essas letras maiores aqui para que você pudesse perceber a diferença entre regime, sistema, forma de cada um deles. Vamos lá. Como é que eu faço para lembrar isso na hora da minha prova? Eu digo assim, ó. Eu somo essa letra aqui, a letra F, com a letra E, que dá fé, tá? Eu digo para você, tenha fé na federação. Tenha fé na federação. Beleza? Vamos avançar. Eu coloquei aqui para você, ó, a palavra fogo. A gente está revoltado com o Brasil, né? Então, às vezes, a gente tem vontade de colocar fogo na República. Fogo na República. Então, qual é a forma de governo? É o republicano. Tem uma galera que vive seguindo o presidente. Eu não estou falando de um presidente específico, tá? É só para que você possa entender. Porra, eu adoro esse presidente. Eu vivo atrás dele. Onde ele vai, eu sigo ele em todas as redes sociais. Então, você lembra disso aqui, ó. Sigo o presidente. Eu sigo o presidente nas redes sociais. Se eu sigo o presidente, então o sistema de governo, isso mais isso, é igual a presidencialismo. Lembra disso. Sigo o presidente. Pô, eu sigo o presidente. Então, o sistema de governo
é o presidencialista. E, por último, o regime de governo. Você coloca esse mnemônico aqui, ó. O rego é democrático. O rego é democrático. Se o rego é democrático, então o regime de governo adotado no Brasil é a democracia. No começo parece mais difícil, mas depois você lembra na hora da sua prova. Se porventura vier uma questão dessa mais capciosa, mais bem trabalhada, é só lembrar: tenha fé na federação, coloque fogo na república, siga o presidente e o rego é democrático. Dessa forma você não esquece nunca mais. Faz esse esquema, anota ele, decora e leva essa informação para a sua prova. Beleza? Agora, vamos lá responder a questão com base nesse esqueminha que eu fiz. Vamos lá. Respondendo a questão. A República Federativa do Brasil adota, preste atenção, como forma e como sistema de governo, respectivamente. Ou seja, ele quer nessa ordem. Primeiro a forma de governo e depois o sistema de governo. Qual é a forma de governo? Eu tô puto da vida com o Brasil, então eu vou colocar fogo na República. Qual é a forma de governo adotada no Brasil? O republicano, ou república, beleza? Então o primeiro que tem que vir é república. Na letra A, eu tenho república. Vamos deixar ele stand-by. Na letra B, o primeiro é o presidencialismo. Eu já cancelo ele, porque ele quer a forma de governo. Na letra C, eu também tenho república. Então, vamos deixar ele stand-by. E na letra D, eu tenho federação. Federação é a forma de governo? Não. Tenha fé na federação. É a forma de Estado. Então, eu já cancelo esse aqui. Só não sobrou letra A e C, beleza? Vamos lá. Vamos procurar o próximo. Qual é o sistema de governo adotado? Eu acompanho o presidente nas redes sociais. Logo, eu sigo o presidente. O sistema de governo é o presidencialista. Então, a nossa resposta vai ser qual? Respectivamente, a forma de governo é o republicano e o sistema de governo é o presidencialista. Logo, a nossa resposta, letra A. Por que não a letra C? A forma de governo é a república? Certinho, republicano. Mas o sistema de governo é a federação? Não, porque o sistema de governo é o presidencialismo. Federação é a forma de Estado adotada no Brasil. Então, com esse esquema, você mata qualquer questão, com esse sistema, com esse... Parei, tá? Que a porra do relógio tocou aqui, no meio da aula. Eu vou continuar a partir daqui, tá? Com esse esquema, tá? Então, meu aluno, minha aluna, com esse esqueminha que eu fiz aqui para você, de forma de Estado, federação, fogo na república, forma de governo, república, siga o presidente, o sistema de governo presidencialista, e o rego é democrático, ou seja, o regime de governo democrático, você consegue responder 100% das questões que vai falar para você sobre forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo adotados no Brasil, ok? Então, aqui a gente encerra o assunto de princípios fundamentais. Qualquer dúvida, manda aí as perguntas e, como eu sempre falo, foco nos estudos e rumo à aprovação.